Olá, bom dia, amada igreja. É com muita alegria que estamos aqui nessa manhã de domingo para ministrar mais uma aula de EBD. Que a graça e a paz estejam com todos aí que estão nos assistindo online, né? Eu me chamo Milena, sou casada com o Ivan, mãe de 3 filhas, a Mariane, a Alice e a Clarice, né? E o pastor me trouxe esse desafio de ministrar essa aula e, é claro, ministrar e aprender também juntamente com todos, né? Estamos estudando aí o livro de David Platt, Contra a Cultura, onde ele aborda assuntos bem polêmicos, assuntos bem atuais, né? E hoje nós vamos ver comigo na aula 6, o Evangelho e o Casamento, um mistério profundo. Nós vivemos uma sociedade, meus queridos, onde se criam hábitos e costumes e padrões considerados normais, né? E comportamentos que devem ser seguidos. Mas nesse sentido a contracultura entra para questionar e indicar que algo está errado, né? Que algo precisa ser mudado, ser modificado. Então precisamos confrontar este mundo com uma visão cristã, sobre a luz das Escrituras, sobre o reino de Deus, né? E os assuntos que já foram abordados aqui pelos irmãos, né, desde o primeiro encontro, como o Evangelho, o maior sendo maior, o Evangelho é o que mais é bombardeado, né? O primeiro foi o Evangelho e a cultura, o segundo encontro, o Evangelho e a pobreza, o Evangelho e o aborto, o Evangelho e os órfãos e as viúvas, o Evangelho e a escravidão sexual, e hoje o Evangelho e o casamento, um mistério profundo, né? Então vamos orar ao Senhor, pedindo direcionamento e sobre a sua luz. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor, nessa manhã de domingo, porque Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu estás conosco o tempo todo, Senhor. Eu quero te pedir aqui, Senhor, a Tua luz, a Tua sabedoria, o Teu discernimento, Pai. Que a Tua graça venha superabundar na vida de todos que estão aqui nos assistindo, Senhor. Que todos estejam com os corações sensíveis, ó Deus, para receber da Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos viver neste mundo, Senhor, segundo o Teu padrão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelos feitos que Tu tens feito em nossa igreja, em nosso meio, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade, Pai, neste momento para estar aqui e a nos conduzir. Conduza cada um irmão que está também do seu lado, Pai, que Teu Espírito Santo venha, Pai, soprar amor, alegria, ânimo, esperança nos lares de cada um, Senhor. Essa é a minha oração que eu te peço em nome de Jesus. Então, meus queridos, o Evangelho e o casamento é algo bem profundo e hoje nós vamos saber, de fato, o que o casamento, de acordo com a palavra de Deus, o que o Senhor quer realmente com o casamento, né? Então vamos fazer aqui uma definição de casamento. Por muitos anos, as civilizações definiram o casamento como uma união estável, né, e permanente entre um homem e uma mulher, certo? Mas, em defesa dessa definição de casamento, em julho de 2013, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou uma lei abrindo um caminho para uma nova redefinição sobre o casamento, né? E nessa cultura, agora, as pessoas do mesmo sexo atendessem também pela união, pelo nome de casamento. Veja só. Houve uma pesquisa nos Estados Unidos, né, que estima-se que praticamente 50% dos casamentos vão terminar em divórcio. O número de casais que só vivem juntos quase quadriplicou nos últimos anos. E a maior parte dos solteiros adiam, né, ou descartam a possibilidade de casar. Ou seja, a união matrimonial está em declínio. Então, todos esses fatos nos levam a indagar. Será que o casamento realmente é importante assim? Será que devemos mesmo afirmar que é errado 2 homens ou 2 mulheres se casarem? Ou o casamento é uma instituição inalterável ao longo do tempo?
mais importante do que essas perguntas, meus queridos, é como o Evangelho se aplica ao casamento, né? O que é que disse Deus, o Criador, sobre o matrimônio? O que é que Deus quer de fato sobre o casamento? Será que estamos vivendo um casamento diferente da Bíblia? Se fizermos essas perguntas, devemos também estarmos prontos para responder e combater a cultura à nossa volta, né? Mas para isso nós vamos então agora voltar ao início de tudo. Vamos entender lá do início, lá quando Deus forma o homem e a mulher, lá no capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis. Vamos lá. Então, desde a criação do mundo, Deus pretendia que a união matrimonial fosse abençoada, gratificante e feliz. Primeiro ele criou o homem, a sua própria imagem, capaz de amar, de comunicar e de criar. Então vamos ver lá em Gênesis 2. Ele forma o homem do barro, sopra a vida em suas narinas e coloca no jardim do Éden. Deus faz com que os animais passem diante de Adão e lhe dá a incumbência de dar nomes a cada um deles. Veja só. O objetivo dessa cena é deixar claro que o homem, ele está só, né? Ele viu que nenhum animal está só e que nenhum deles combina com ele, né? Então Deus fez o homem. Então nesse momento ele se recolheu em solidão, em tristeza, e o homem então se recolhe, e a Bíblia diz pela primeira vez que não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou a luz e disse que era boa. Deus cria os céus, as terras, os planetas e diz que é bom, né? Deus cria o céu, os animais, as plantas e diz que tudo é muito bom. Contudo, uma coisa não é boa, que o homem esteja só. E o que é que Deus faz então? Enquanto Adão dorme, ele retira de sua costela, né, a ajudadora que ele tanto sonha, uma mulher. Quando o homem adormece, Deus faz a primeira cirurgia do mundo. Ele retira uma costela do homem. E é óbvio que ele não precisava fazer aquilo. Assim como ele criou o homem do pó, também ele poderia ter criado uma mulher dessa mesma maneira. No entanto, ele não fez dessa forma, né? Deus tirou uma costela do lado do homem e formou a mulher. Quando o homem abriu os olhos, ficou surpreso com aquela cena. E ele disse: esta é agora osso dos meus ossos, a carne da minha carne, e ela será chamada de mulher, porquanto do homem foi tomado. Em Gênesis 2:23. Então vemos aí a formação de tudo. E disse o Senhor, né, uma companheira ao seu igual, alguém para compartilhar de suas emoções e mais profundos pensamentos. Desse modo, Deus cria o homem e a mulher e o faz por uma razão, né? Logo ele abençoou e lhes ordena: frutificai e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Em Gênesis 1:28. Essa ordem só é possível em virtude, claro, da sexualidade do homem e da mulher, de sua peculiaridade, né? É óbvio que se Deus tivesse criado homem e homem, mulher e mulher, não haveria a multiplicação, correto? Então, o desígnio divino refere-se muito mais do que a capacidade apenas de se reproduzirem, né? E aí nós vemos, o palco está pronto, né, para a instituição do casamento. E o que é que diz em Gênesis 2:24? Portanto, o homem deixará seu pai e sua mulher, né, e se unirá, e eles serão uma só carne. Quão profundo é, né, meus queridos? Então, para a mulher, e para o casamento, e para o homem, duas pessoas dignas, ambas moldadas à imagem do seu Criador. Duas pessoas diferentes, feitas especialmente para completar uma outra. Um homem e uma mulher moldados por Deus para ser uma só carne. Um vínculo físico entre dois corpos, onde o ponto de união mais profundo encontra-se no ponto de maior diferença, né? Meus queridos, pelas Escrituras, nós sabemos que um casamento de duas pessoas não é simplesmente uma união, né? Deus planejou tudo desde o início. Nada foi aleatório. Deus tem um plano e um propósito. Seu objetivo desde o início era ilustrar
o amor pelas pessoas, o seu amor pelas pessoas. E afirma que o mistério do casamento é grande e profundo. Não podemos deixar de perceber que Deus vê o casamento como um relacionamento sagrado e altamente exaltado. Em outra forma de dizer, meus queridos, o casamento foi instituído por Deus com o objetivo de dar ao mundo o exemplo do Evangelho. Em Efésios 5 está bem claro, o casamento representa Cristo e a igreja. O casamento representa Cristo e a igreja. Eis aí o mistério do casamento, né? A Bíblia explica que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja e o próprio Salvador do povo. Né? Cristo traz vida para o casamento, assim como traz salvação para a igreja. Então, a maior parte das pessoas vê o casamento como um meio de realização pessoal e satisfação sexual. Embora o prazer sexual também seja planos de Deus para o casamento, né? Mas o propósito divino para o matrimônio é apontar para algo maior. Né? Quando a Bíblia afirma que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o que significa Cristo ser o cabeça da igreja? O que a Bíblia responde dizendo? Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia responde dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar das águas pela palavra, para representá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem mais qualquer semelhante, mas santa e irrepreensível. Se encontra no livro de Efésios 5, de 25 a 27. Para Cristo, ser o cabeça da igreja é dar tudo que possui de bem pela igreja. Cristo assume a responsabilidade pela beleza de sua noiva, pronta para pôr de lado seus direitos e dispostas a entregar a própria vida e seu esplendor. Este é o propósito de Deus para o marido, um homem que dá tudo que tem pela vida de sua esposa, um homem que assume a responsabilidade pela beleza de sua noiva, pronto para pôr de lado todos os seus direitos e disposto a entregar a vida por ela. Né? Deus quis que o marido fosse o cabeça da esposa desse modo, de forma que o amor do marido por sua esposa, o mundo visse a imagem do amor de Cristo pelo seu povo. Né? E aí, meus queridos, nós vemos, nesse relato, nós vemos o quê? A submissão. Em Efésios 5, 24, fala sobre as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Aí fala sério, submeter ao marido, né? Submissão vem logo em nossa mente o quê? Inferioridade, autoridade, subordinação, dominação, autoridade. Mas a Bíblia, meus queridos, nem se aproxima do que quer dizer com esse termo. Submissão não significa desprezar o valor do outro. Longe de Deus, porque Deus, quando fez o homem e a mulher, ele falou em bom tom, em bom som, que nós somos feitos igualmente, lindamente, iguais, né? Nenhum nem outro é melhor que o outro. Né? Então, ao contrário de submissão do que a cultura prega, o termo bíblico significa render-se ao próximo em amor, amar, se entregar, né? Servir com amor. Submissão na Bíblia quer dizer isso, render-se em amor. Eu quero aqui contar uma experiência minha, né, de quando nós viemos morar aqui em Teresina. Eu tive que abdicar de muitas coisas, eu tive que deixar muita coisa de lado, minha família, minha casa, meu trabalho, né, e toda a vida que eu construí naquela cidade. E eu confiei no meu marido quando ele disse que nós iríamos vir morar aqui em Teresina. Isso já faz 7 anos que estamos aqui, né? E nós confiamos no Senhor e sabíamos que Ele queria só o melhor para nós. Nós nos entregamos. Então, se eu fosse uma mulher que não se metesse, né, ao meu marido, eu jamais deixaria. Eu iria brigar, sabe,
fazemos conflitos e contendas e pôr o pé na parede, não e não e não, mas essa não foi minha atitude, né? Eu aceitei e estamos aqui há 7 anos e hoje eu vejo que, assim, os planos de Deus são maiores do que eu poderia imaginar. Ao longo desses 7 anos, o Senhor já fez coisas extraordinárias aqui conosco, com a minha família, né? Glória a Deus por isso, meus queridos. Então, voltando aqui para a submissão, vamos falar então sobre submissão à igreja, né? Então, assim, quando a Bíblia fala de uma igreja que submete a Cristo, como seguidores de Cristo na igreja, estamos em posição de submissão a Cristo. Isso é ruim? Claro que não. Certamente não. É ótimo, sabe por quê? Porque Cristo ama, Cristo lidera, Ele serve, Ele protege, Ele nos sustenta. E nós, alegremente, nos submetemos a Ele, nos contextos de relacionamento mútuo de intimidade. Deus criou o casamento para mostrar esse relacionamento. Deus quer que as pessoas saibam que segui-lo não é submeter-se retamente em divindade dominadora. Deus não é um Deus dominador, né? Deus anseia que as pessoas saibam que segui-lo é uma questão de alegria, de submissão ao Senhor e de amor. Ele chama a esposa a submeter-se à liderança amorosa de um marido que entregue sua vida para o seu bem. À medida que esse retrato do casamento é mostrado para o mundo, Deus mostra homens e mulheres que podem confiar nele para serem liderados por seu amor. É por isso, meus queridos, que vale muito a pena defender o casamento bíblico, né? Vale muito a pena defender o casamento bíblico em face da redefinição do que a cultura hoje se submete. É por isso que vale a pena um exemplo de casamento bíblico, mesmo que quando isso significa confrontação cultural. Deus estabeleceu o casamento no início da criação para ser fonte primordial por meio da qual ele exemplifica o evangelho aos olhos do mundo. Quando os maridos sacrificam a vida por suas esposas, amando-a, liderando-a, servindo e provendo o seu sustento, o mundo tem um deslumbre da graça divina. Eles verão também que no relacionamento da esposa com o marido, da tal submissão não é um fardo que se tem de suportar, né? Então, assim, é magnífico essa relação que Deus faz, casamento com igreja, marido e mulher submissas. Então, infelizmente, não é esse o retrato do casamento que o mundo vê, né? Porque hoje a história de abdicação covarde com essa ação de muitos homens que dizem cristãos e professos aos seus casamentos, maridos que se recusam a abdicar de suas responsabilidades com a sua esposa, com o seu casamento. Sabemos que o homem é o sacerdote do lar, então ele provê tudo, todas as necessidades, né? Ele provê para a mulher o seu sustento, as necessidades físicas, mas em algum momento, por ele ser já o chefão da casa, eles se acham na autoridade, né? Ele acaba sendo presente em casa e ausente da esposa, como se diz, no afeto emocional da esposa. Muitos deles chegam em casa e vão para o celular, vão navegar na internet, vão fazer algo na garagem. Então ele acaba esquecendo de algo muito importante, que é cuidar do emocional da esposa, né? É bom lembrar que o homem é o líder espiritual da mulher, de sua esposa. Então aí nós vemos que às vezes ele deixa de lado, ele abdica de suas responsabilidades. E no casamento pensamos naquele homem que maltrata a esposa emocionalmente, verbalmente e até fisicamente para mostrar que está no controle, né? E não é dessa forma que Cristo ama a igreja. Jamais. E dessa forma que muitos homens desrespeitam a submissão e a liderança. E nesse processo abominando completamente o modo pelo qual o sacrifício misericordioso de Cristo na cruz constrange a igreja, né? Então, assim, Deus não ama dessa forma a igreja. Então eles fazem uma pergunta agora. Como cristão,
cristão deve contrapor-se à cultura na área do casamento? Meus queridos, nenhum de nós temos um casamento perfeito. Eu não tenho um casamento perfeito. Todos nós distorcemos um pouco do desígnio de Deus de alguma maneira, porque nós temos a tendência a pecar, né? Mas Deus é capaz de redimir e promover a reconciliação do relacionamento. Ele quer fortalecer e sustentar os que confiam em seus caminhos e vivem de acordo com sua palavra. O mundo diz que você ama a sua esposa por causa dos atributos dela. Muitos amam a sua esposa por ela ser uma mulher atraente, né? Por ter características marcantes. Mas esse amor é perigoso, porque esses atributos um dia pode perder o vigor e o amor entrar em colapso, né? E amar sua esposa por causa desses atributos não é de fato o que o Senhor quer. Ele quer que os maridos amem sua esposa pelo que ela é, pelo que Cristo é, né? Por esse motivo, meus queridos, Deus chama o homem para que ele alimente a esposa e cuide dela, assim também como Cristo em relação à igreja, em Efésios 5:29. A linguagem da Escritura aqui é bem expressiva. O marido deve valorizar, encorajar, elogiar, né? E consolar a esposa. Cabe a ele a iniciativa de cuidar dela. Olha que lindo, né? E os maridos, veja só o que está em jogo aqui, né? O marido, o homem, ele representa Cristo perante o mundo. Gente, isso é muito forte. Ele representa Cristo perante o mundo. Se o marido é severo com a esposa, né, ele mostrará ao mundo que Cristo é cruel com seu povo. Se ele for ignorante com sua esposa, mostrará que Cristo é também ignorante com seu povo. Se abandonar sua esposa, mostrará ao mundo que Cristo abandona o seu povo. E que imagens do relacionamento de Cristo com a igreja, do nosso casamento, está transmitindo à nossa cultura? Meus queridos, não é essa a imagem que Deus quer para o casamento, né? E assim também nós esposas. Nós devemos reverenciar a Cristo, respeitando nossos maridos, né? Deus criou a mulher com uma necessidade especial. A necessidade especial de ser amada. E o homem tem a necessidade especial de ser respeitado. Olha que lindo, né? Então, meus queridos, assim, diante do que já foi falado sobre definição de casamento, não vamos buscar a definição do casamento por nenhum tribunal de governo. Deus já fez isso. E sua definição não pode ser mudada, né? Jamais deve ser mudada. Em última análise, tudo isso glorifica a Deus. Ele enviou seu Filho para morrer pelos pecados e criou o casamento para que refletisse essa realidade. Diante de tudo isso, é claro que nos preocupamos com a redefinição de casamento em nossa cultura. O chamado casamento entre as pessoas do mesmo sexo é preocupante nos dias atuais. É hoje considerado uma instituição legítima aos olhos do governo. Seu reconhecimento por um governo, porém, não muda a definição estabelecida por Deus. O único casamento verdadeiro aos olhos de Deus continua sendo ser a união exclusiva e permanente de um homem e de uma mulher. Ainda que a Suprema Corte dos Estados Unidos e as legislações de estados desafiem deliberadamente esse fato, Deus, o juiz supremo, já definiu o casamento desde o início do mundo, desde tudo. E nós temos um chamado, o desafio de viver de acordo com essa verdade na cultura de hoje, né? Nós temos que estar prontos para defender o casamento. Nós temos uma razão muito forte para confiar na resiliência do casamento no padrão definido por Deus. Afinal de contas, ele existe desde o começo dos tempos.
Lá em Gênesis 2, 24 e 25, Jesus afirma que a realidade fundamental do casamento faz parte do tecido da criação divina. Além disso, o casamento existirá no fim dos tempos. Como assim no fim dos tempos? No dia em que Cristo encontrará a sua noiva. Nesse dia, Cristo se unirá completamente à sua igreja e todo o céu proclamará: aleluia, porque o Senhor nosso Deus é todo poderoso e Ele reina. E eis aí o mistério do casamento, né? O Senhor compara o casamento entre um homem e uma mulher com o casamento de Cristo com a igreja. E isso é muito forte, meus queridos, muito forte mesmo. Então, existem passos para você contrapor com a cultura, né? Existem passos para você lutar nos dias de hoje, né? E viver nos padrões do Senhor. Orar é um dos primeiros passos. Pedir ao Senhor que Deus lhe dê poder para ser puro, fiel e altruísta no casamento e na vida do solteiro. Fortaleça o testemunho da igreja para que ele reflita a beleza do Evangelho e o padrão bíblico do casamento. Mude o coração e a mente dos integrantes dos poderes legislativos e judiciários no tocante do dominado casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é muito forte, nós temos que orar por esses governos, né? Participar também é um dos passos a contrapor a cultura. Como é que eu participo? Em oração. Considere os seguintes passos. Peça humildemente a liderança de sua igreja que trate do tópico do casamento nas pregações e no ministério de ensino da igreja. Ofereça-se para falar, orar e se reunir com pessoas que você conhece do seu sexo, que passam por dificuldades no casamento. Vote em candidatos que apoiem a visão bíblica do casamento e incentive a atividade de continuar apoiando essa visão. E proclame. Reflita sobre os seguintes verdades nas Escrituras, né? A Bíblia nos fala em Gênesis 2:24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Em Efésios 5:22 e 25, mulheres, cada um de vós seja submissas ao marido, assim como ao Senhor. E maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E Hebreus 13:4, sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Meus queridos, essa foi a palavra de hoje, a mensagem, né? E uma coisa assim que me chama a atenção, né? Que toda a igreja firme, quando ela mostra ser firme, é porque os casamentos, as famílias dentro da igreja estão estruturadas, estão firmadas no Senhor. Não há igreja que se mantenha de pé quando há famílias fracassadas, quando há casamentos destruídos. Porque é exatamente isso, família e igreja. Igreja ela é forte quando as famílias são fortes. E o mistério do casamento está aí. Deus com a igreja e o esposo com sua esposa. E é isso, tenha uma manhã abençoada. Quero aqui agradecer pelo desafio do pastor Vicente e estou aqui para servir no reino. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia.